Glória a Deus. O servo de Deus vai vir aqui na frente, pedir a oração da Irmandade, levar a saudação também. Depois Deus mandará a sua palavra. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, o perdão dos meus pecados e a vida eterna que o Senhor me concederá, se eu lhe for fiel. Também agradeço a Deus, porque o Senhor me chamou na minha juventude, deu-me a graça de nascer e crescer ali na congregação da Água Rasa. Irmãos, e tem preparado também uma das suas servas para ser minha esposa. Nos abençoou com um casal de filhos e tem chamado todos os dois nas águas do Santo Batismo. E também o Senhor selou nós quatro com o dom do Espírito Santo em evidência de novas línguas. Dou graças a Deus que na minha juventude o Senhor me honrou com o encargo de auxiliar de jovens e menores. E o Senhor também deu a graça de, durante 23 anos, eu louvá-lo com o meu instrumento. Tocava violino ali na congregação da Água Rasa. E também, durante 22 anos, o Senhor me deu o privilégio de eu poder auxiliar os irmãos ali no ensino musical, não só na Água Rasa, mas em outros locais, ali no Vila Diva, tive esse privilégio, e também no interior de São Paulo, onde que o Senhor fez grandes obras nesta parte. Eu agradeço a Deus que o Senhor, como disse o servo de Deus, Deus deu o privilégio de ali convivermos juntos, nossa família também, morávamos perto, íamos para a escolinha de música, como nós chamávamos naquele tempo, juntos, para as reuniões. E o Senhor tem nos ajudado as nossas famílias. E o Senhor, há uns 13 anos atrás, deu a graça de eu mudar aqui. A Água Rasa entrou em reforma, e eu morava aqui próximo, a uns 3 minutos de carro, e a Água Rasa entrou em reforma. Meus filhos eram pequenos, e eles começaram a congregar aqui, e eles assim, sentiram uma grande afinidade com as crianças da mocidade, e eles insistiram para mim que queriam mudar para cá. Mas como, irmãos, eu sempre estive muito enraizado ali na congregação da Água Rasa, fiz limpeza, fazia visita com irmãos amigos que aqui estão, e também na parte musical, eu não queria sair dali. Mas o Senhor mandou uma palavra e confirmou que era da sua vontade eu estar mudando aqui para o Jardim Ara. E eu dou graças a Deus que o Senhor nos trouxe aqui, e passado algum tempo o Senhor me confirmou como cooperador no ofício ministerial. Nós tínhamos aqui só, naquele tempo, o irmão Isaac, que era ancião, não tínhamos nem cooperador de jovens e menores, e nem diácono. E eu me recordo muito bem, no dia que o Senhor me confirmou, Deus deu a graça do nosso caro irmão Cláudio Codonho estar aqui, fazendo a apresentação. E depois nós, numa ocasião, fomos orar ali na irmã Vera, e o irmão Isaac, quando ele estava orando, o Senhor me mostrou 2 espadas, uma do lado direito
ele segurando, e ele segurando uma do lado esquerdo também. Só que a do lado direito ela estava empunhada e reta, e a do lado esquerdo estava nas mãos dele, mas já estava quase tocando no chão. E o Senhor falou para mim: eu te coloquei do lado dele para tu pegar essa espada que está quase tocando no chão e ajudar ele a lutar também. Então, irmãos, eu dou graças a Deus que eu nunca mais esqueci esta parte. E o Senhor ainda me falou: perceba bem, a espada está quase tocando no chão, mas meu servo não largou a espada, irmãos. Eu fiquei muito feliz naquela visão que Deus me deu. E o Senhor tem nos guardado e nos ajudado. E hoje, irmãos, pela manhã, como o servo de Deus disse, o Senhor confirmou este ministério na minha vida de ancião. Deus havia falado comigo diversas vezes, mas eu nunca, irmãos, porque a minha natureza é essa, eu nunca saí desesperado, correndo atrás, ou perdoa o termo, querendo, irmãos, fazer média com ninguém, porque eu tinha certeza que o Senhor, Ele cumpre as suas coisas no tempo certo, irmãos. E dessas diversas ocasiões que o Senhor falou comigo, desta parte desse ministério, em 2 vezes apenas, irmãos, aquilo me tocou muito. Um foi quando uma irmã que não é daqui, ela veio congregar e depois veio ela e o esposo dela me saudar. Muito simples, simples. Ele até tocava clarinete e ele vinha abraçadinho com seu instrumento. E ela também veio, falou: irmão, eu preciso falar uma parte para o irmão. E eu falei: pode falar, irmã. Ela falou: não, irmão, saudar a irmandade e depois eu quero que o irmão converse comigo por último. Eu dou graças a Deus, irmãos, que quando ela veio, ela falou: irmão, não sou daqui. E há 15 dias atrás eu estava dormindo e o Senhor apareceu para mim e falou assim: minha serva, leva um recado para o meu servo Eudes. O Senhor falou o meu nome para ela. E fala que ele vai ser ancião na minha obra. Irmãos, ela é muito simples, ela falou: Senhor, esse nome é muito difícil. Ela contava assim para mim: Senhor, esse nome é muito difícil, eu não vou guardar. E eu nunca ouvi falar do nome desse irmão. E o Senhor falou: o meu servo, ele é cooperador no Jardim Yara. Aí ela viu os dias de culto aqui, e teve um dia que ela falou para o marido dela assim: hoje eu estou com vontade de congregar no Jardim Yara. E se realmente é para eu passar esse recado para aquele irmão hoje, ele vai estar presidindo um culto. E era um fim de semana, irmãos. E eu dou graças a Deus que quando ela chegou aqui, segundo ela me contou, perguntou para uma das irmãs que auxilia nas portas: quem que é esse irmão que está presidindo o culto? Aí uma irmã falou para ele: esse é nosso cooperador, nosso irmão Eudes. Aí o Senhor falou: então hoje é o dia para você contar. E ela veio aqui, irmãos, e contou, e eu guardei aquilo, esperando. E dentre outras vezes, mas teve uma outra vez que uma irmã, um anjo de Deus, esteve ali no meu serviço. E ali, irmãos, alguém me passou um comunicado, falou: irmão, tem uma irmã aqui que quer falar com o irmão. E eu disse: olha, eu vou entrar numa reunião, pede para ela aguardar que eu não posso ir agora. Irmãos, e entramos numa reunião, essa reunião, aquela irmã, ela desapareceu da minha mente e durou 1h30. E quando acabou a reunião, ainda continuei conversando, já tinha se passado 2 horas, uma funcionária ligou de novo e falou assim: irmão, a irmã está aqui aguardando o irmão e ela está com um véu na mão. Irmãos, eu fiquei desesperado, eu cheguei lá, pedi perdão para a irmã, pedi muitas vezes perdão, e ela falou: não, servo de Deus, fique em paz. Eu não ia sair daqui, o irmão poderia dormir lá 3, 4, 5 horas que o irmão demorasse, eu não iria sair daqui sem dar o recado que Deus mandou dar para o irmão.
O irmão tem um local reservado para conversar? Eu falei, sim. Aí cheguei lá, ela falou, vamos orar aqui, em nome do Senhor Jesus, ajoelhamos. Quando levantamos, ela falou, Deus mandou só te dar um recado. O irmão vai ser ancião na obra de Deus, Deus abençoe, e foi embora, irmãos. Então, eu sei que o Senhor, estou aqui não por mérito, mas por determinação divina. Rogo da Irmandade as vossas orações. Quando Deus deu a graça de ser apresentado aqui cooperador, eu manifestei para a Irmandade que o meu maior pavor era um dia eu ofender algum irmão, alguma irmã, e o Senhor me guardou, tenho certeza disso. Peço a oração para que, irmãos, o Senhor continue me guardando e que nenhuma, mas nenhuma circunstância eu morro, irmãos, eu tenho pavor disso, de uma vez eu sentir-me melhor do que alguém, nem do que os irmãos de ministério, nem de que a Irmandade, porque o que o Senhor nos ensina é assim, nós temos que nos considerar superior, ou melhor, inferior aos nossos irmãos, e é isso que eu peço para o Senhor. Disse para o irmão Isaac hoje, irmão Isaac, são 12 anos aí como cooperador, que eu lembre, eu levantei a palavra na frente do irmão umas 5 vezes, não mais que isso. Falei, agora eu não sou mais cooperador, sou ancião do lado do irmão, mas continua o mesmo sistema, porque o irmão é ancião mais velho, eu sou ancião mais novo, então tenho que respeitar ele. E, irmãos, eu graças dou a Deus pela união ministerial que nós temos aqui. Isso daqui, desde o encarregado de orquestra, como com o cooperador de jovens, os irmãos diáconos e o servo de Deus ancião. Graças a Deus nós temos excelente relacionamento, uma boa união. Isso não quer dizer que não haja divergência em alguns pensamentos, mas tudo, irmãos, aleluia, termina sempre na paz. Porque o que prevalece é a determinação e a luz de Deus. Como o servo de Deus disse, eu irei fazer uma viagem a serviço, eu, minha esposa, minha filha, ficaremos ausentes por 10 dias, mas eu quero ser acompanhado com as vossas orações e também quero ser portador das vossas saudações com a santa paz de Deus. Eu dou graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Irmandade, é uma particularidade, mas eu queria contar isso para os irmãos, porque eu sabia que Deus iria fazer esta obra comigo, porque o Senhor me avisou com antecedência. Mas eu amo a toda a obra de Deus, mas eu pedi para o Senhor, Senhor, não deixa eu sair do Jardim Yara, não, e o Senhor cumpriu o desejo do meu coração. Aqui um carro HRV prata, a placa é GCS 2E25, GCS 2E25, retirar urgente. Deus seja louvado.
Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a epístola do apóstolo Paulo escrito aos Romanos, no capítulo 12. Vamos começar a partir do versículo 9. Aqui fala do amor, o fervor, a humildade e a beneficência. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas do fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. Vemos aqui, amados irmãos e irmãs, que fala aqui a respeito do amor, do fervor, da humildade e da beneficência. E aqui Deus dava do apóstolo escrever para os irmãos que estavam em Roma. O amor seja não fingido. Nós vemos, irmãos, que o homem, ele gosta de falsificar. Existem muitas falsificações. Às vezes, falsifica-se uma nota, um dinheiro. Às vezes, adultera um combustível.
às vezes conservam um rótulo, mas dentro de uma garrafa coloca alguma coisa adulterada que não condiz com o rótulo. E tem inúmeras falsificações. E às vezes, irmãos, tem pessoas que falsificam sentimentos, finge que é uma coisa, mas na verdade é outra. Isto tem crescido muito. Não que isso daqui é caso que ocorre principalmente no tempo que nós vivemos. Isto aqui tem crescido muito ultimamente. Porque devido ao tempo que nós vivemos, amados irmãos e irmãs, em tudo que vem acontecendo aqui na vida do ser humano, envolvimento com tecnologia e com uma outra série de fatores, irmãos, isto vem, o adversário também trabalhando atrás disto, porque tem o que vem para ser bem e o que vem para ser mal. Nós temos a tecnologia que ela nos ajuda, nos facilita e que ela ajuda em muitas coisas no nosso dia a dia. Mas ela também, ela não só faz o bem. Ela ajuda, mas ela destrói e danifica muita coisa também. E uma das formas de o adversário trabalhar na humanidade é fazendo com que a humanidade se torne refém desta situação. É raro hoje o ser humano, não estamos falando somente no Brasil, irmãos, mas é raro hoje o ser humano que não é refém da tecnologia. E isto, irmãos, em partes, vem tirando muita coisa do ser humano que é divino. O ser humano ele vai perdendo o amor fraternal, vai perdendo também, irmãos, aquele desejo de estar junto, se torna recluso, isto dentro de uma casa, isto no seio familiar, em todos os lugares. Pode ver que muitas vezes existe famílias que moram debaixo de um mesmo telhado, dentro das mesmas paredes, mas, irmãos, fisicamente estão juntos, mas sentimentalmente eles estão totalmente distantes, distanciados. E muitos disto é por conta do excesso da tecnologia. As crianças mesmo, irmãos, muitas vezes os pais acham que é mais fácil terceirizar a educação ou o cuidado para com o filho, terceirizar para a tecnologia. E tantas outras coisas que vão ali sequestrando o ser humano para este lado e vai tirando aquilo que é divino. Hoje o ser humano está desprovido de amor, hoje o ser humano está desprovido da verdade, hoje o ser humano ele está desprovido, irmãos, da justiça. Hoje o ser humano ele está desprovido da lealdade. O que é certo é visto pela grande maioria como errado. E o que é errado é visto como certo. E costumam se enfatizar, colocar o foco naquilo que é errado,
para que o errado ele se torne natural e as pessoas comecem a viver de forma errada e criticando e combatendo aqueles que vivem de forma correta. Então as coisas, irmãos, o ser humano está ficando hábil em fingir, andar de maneira fingida. Nós não podemos mais acreditar nas palavras das pessoas, que nós sabemos que muito daquilo que é dito são palavras apenas da boca para fora, ou para conquistar uma amizade, ou para conquistar uma confiança. A pessoa usa argumentos e usa atitudes, mas aquilo não vem do coração, são coisas artificiais. Isto quer entrar no nosso meio, amados irmãos. Tem muitas coisas que querem entrar no nosso meio e o Senhor quer preservar o seu povo. Em todos os detalhes, nos vários movimentos, certas coisas querem entrar no nosso meio, mas o Senhor, como sendo Deus e não é. Fogo estranho já passou lá no tempo da lei, no meio do povo de Deus, no tempo de Moisés. E hoje, depois de comercializarem as Sagradas Escrituras, usar como comércio, irmãos, cresceu a falsificação das coisas santas no meio do povo. Muitos descobriram que o Evangelho, ele, além de salvar, ele pode enriquecer. E por conta disso, este livro sagrado, essas histórias que estão aqui, que são verídicas, e o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, eles são comercializados. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós vamos viver de narrativas falsas, de fábulas e também de ilusões. E quando Deus fala desse povo fala que esse povo é bezerro de cevadouro. E o bezerro de cevadouro, ele se alimenta de uma alimentação diferente dos outros bezerros. Então, no tempo que nós estamos vivendo, Deus quer o seu povo com paladar, com discernimento, com luz, com comunhão. Porque quem anda em comunhão com Cristo, dificilmente ele vai ser iludido. Dificilmente ele vai acreditar naquilo que não é verdadeiro. E tem muita coisa que está levando o povo por falta de espiritualidade, aceitando aquilo que não é para aceitar, ouvindo aquilo que jamais deveria ouvir, replicando e divulgando aquilo que jamais seria para divulgar ou para replicar. Isso, irmãos, está trazendo um dano muito grande. É claro que os falsificadores, as fontes contaminadas, elas já estão sentenciadas, e tem muitas dessas sentenças que são irreversíveis. Muitos que, irmãos, eles se adentraram por este caminho, uma vez lá na frente vão querer buscar o arrependimento, mas não vão encontrar lugar para arrependimento. Porque são pessoas que usam das facilidades das divulgações que hoje nós temos, e elas usam não com finalidade, com amor no coração. E também, muitas vezes, nem com a intenção de tirar um povo daqui e levar para um outro lugar.
Eles querem fazer com que o povo fique fora da graça e desigrejado. E muitos estão dando ouvido a isto e muitos já foram embora. Mas esta palavra não vai ser muito extensa. Mas o que o Senhor me mostra aqui, irmãos, é que quando tinha um profeta por nome de Eliseu, que ele estava junto com os filhos dos profetas, e como tinha fome naquele lugar, os filhos dos profetas falaram assim: homem de Deus, nós podíamos fazer um caldo aqui, buscar algumas ervas para fazer um caldo, e ele consentiu. Irmãos, puseram ali um caldeirão no fogo com água e saíram para buscar as ervas. E puseram tudo dentro daquele caldo. E quando começaram a beber, irmãos, alguns começaram a se sentir mal, a cair. E alguém gritou: homem de Deus, tem morte na panela. Porque puseram ali uma erva que era uma erva venenosa. E o homem de Deus, irmãos, quando ele viu aquilo, ele não desesperou. Bem-aventurados são aqueles que, diante das circunstâncias difíceis, não desesperam, acreditam em Deus e permanecem, porque está escrito que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E hoje muitos aqui entraram em desespero, mas essa palavra vai trazer confiança no coração da igreja para enfrentar as adversidades com paz, com tranquilidade, com confiança, e pode ter certeza de uma coisa: o Senhor, Ele não falha. Ele não vai deixar nenhum dos seus pequeninos vestidos de confusão. Eles aparecem na hora certa, irmãos. Então o Senhor vai fazer com que esse desespero saia da tua vida por esta palavra, te trazendo paz, te trazendo confiança. E olha o que o Senhor manda te anunciar: o que Deus vai fazer na tua vida vai te surpreender. Vai ser além daquilo que tu estás clamando e está imaginando. E ali, irmãos, quando ele, na sua comunhão com Deus, aquele homem de Deus falou assim: alguém aí tem um pouco de farinha? E pode ser que alguém até estranhou farinha, sendo que... Mas pegaram, tinha alguém que tinha farinha. Ele jogou a farinha lá no meio daquele caldo. Aquela farinha, ela sugou, atraiu todo aquele veneno. Ele tirou ali a farinha, jogou fora e falou: agora pode beber, porque o veneno não está mais na panela. E essa palavra, ela vai tirar muito veneno de muitas mentes, de muitos corações. O Senhor, Ele te aconselha: não proceda mais desta forma, não tenha curiosidade para as coisas errôneas. E o Senhor, Ele vai tirar este veneno. E nesta última oração, tudo aquilo que tu perdeste por causa deste processo e por causa desse descuido e até negligência, o Senhor, como Ele quer te ver e nos ver lá no reino da sua glória, vai haver uma restituição da parte de Deus. Tu entraste aqui marcado pelo inimigo, mas o Senhor dá uma ordem agora. Esse espírito de miséria espiritual, ele vai embora da tua vida agora, e o Senhor vai te restituir aquilo que se foi. Deus seja louvado. Glória a Jesus, santo é o Senhor. Deus dará a oração dos servos do ministério
Com uma oração nós vamos agradecer a Deus. Glória ao teu santo nome, Senhor. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus nas alturas. Bendito teu santo nome, Deus mesmo. Aleluia, Jesus. Glória lá, macana salaia laia. Glória, glória, Jesus, aleluia. Eterno Deus, Pai, Criador dos céus, da terra e tudo que nela há, em nome de teu amado e santo Filho Jesus Cristo, estamos mais uma vez ajoelhados agora, em agradecimento por esse santo e maravilhoso culto que nos preparou nesta noite. Quantos deram mais valor às coisas frágeis dessa vida, mas para nós tu preparou de estarmos aqui na tua casa, e todos nós agora numa comunhão perfeita contigo, nós vamos dar um glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Ria Lamanaia. Estamos aos teus pés, sentimos a tua virtude dentro de cada um de nós. Graças pela abertura desse santo culto, que foi aberto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, pelos hinos cantados, pela oração de súplica, que chegou aí no reino da tua glória. Glória ao nome do Senhor. Graças, Senhor, por tudo que tu nos fez nesta noite, aleluia, pela maravilhosa obra também que tu fez com nosso querido irmão Eudes. Pai, entregamos ele agora nas tuas mãos. Aleluia. Rege o caminho dele, sirva dele, dê para ele tudo o que é necessário para exercer esse ministério até o fim dos seus dias. Glória ao nome, aleluia, do Senhor. Unja ele, Senhor, Ria Lamanaia, com as obras que serão necessárias na sua vida. Pai eterno e santo, te pedimos que tu também, glória ao teu nome, una ele com esta querida irmandade, sim, muito mais do que uniu até agora. Aleluia. Una ele com o nosso irmão Isaac, com o diácono, com o cooperador de menor, com os músicos, que todos venham, Senhor, dar honra e glória ao teu nome. Pai eterno e santo, agora também te apresentamos e te agradecemos por essa santa palavra. Glória a Deus. Grava a tua palavra em nosso coração, aleluia, porque nesta noite já veio uma grande libertação na tua casa. Quantos entraram aqui de cabeça baixa, mas já estão dando glória ao teu santo nome. Pai eterno e santo, grava tudo nos nossos corações, leva-nos para os nossos destinos, livrando-nos de todo o mal. Em nome de Jesus te agradecemos por ele, bendito eternamente. Amém. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Comunhão, igreja, que Deus está limpando consciência aqui. Mãe Jesus. Tem consciência que Deus falou que na última oração ia fazer obra aqui. Deus está limpando consciência. Candare, levor que em desui Adonai. Andalama, canta, 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 canta. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia.
Glória a Jesus. Mais um minutinho. Tem farinha ainda entrando na panela. Tem escuma maligna que vai ser vomitada agora para fora. Que aramanacatalaia. Uraramanacatalaia. Ali. Limpa, Raione, quem desure, alta lá, Jesus. Glória, Deus seja louvado. Glória a Deus. Que Deus mandou na palavra hoje, irmão. Deus nos guarde da nossa consciência se cauterizar. Aí a pessoa acontece o que Deus falou hoje. O que é normal, o que é errado é normal. E o que está certo é loucura. Mas Deus vai fazer esse povo cada vez mais louco para o mundo. Quem tiver preocupado de se passar de inteligente, sábio, para frente, para o mundo, você vai ficar para trás na graça. Mas quem deixou essa palavra trabalhar na tua consciência hoje, você sair daqui, eu não tenho nada com o mundo, Senhor. Que o mundo me chame de louco, que eu não estou nem aí para o mundo. Eu quero a sabedoria celestial, divina. Vocês creem que nessa farinha que Deus mandou pela palavra, tem coisa que era ruim? Tem alguém que entrou aqui tomado de uma sabedoria humana e diabólica, e Deus está limpando a tua consciência, a tua mente, e vai te dar sabedoria divina. Glória a Jesus. 91 para nós encerrar. Cobre-nos com teu sangue, Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, cobre-nos com teu sangue. Aleluia. Aleluia. Todos cantando. Não temerás a braveza dos mares, nem da noite
Cedo escudo da fé amares, teu inimigo por terra verás. O Criador te esconderá em seu seguro abrigo. Ao teu redor se acampará, não temerás o inimigo. Glória a Jesus, santo é o Senhor. Eu havia dito que a irmã Marilena foi encarregada da limpeza nessa casa de oração durante muitas décadas, mas ela também foi auxiliar na porta por longos anos. Louvado seja Deus. Que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a eterna palavra de Deus permaneça e reine em nossos corações para sempre. Amém.